pastor de igreja grande, ele é muito respeitado aqui na plataforma do YouTube e também em outras plataformas, ele é muito respeitado. E aí a decepção dessas pessoas. Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, nós estamos aqui chocados, né, com essa investigação que a gente veio fazer e mais chocada ainda que a gente tinha marcado para fazer essa investigação a semana passada e não deu certo. Aí a gente está vindo hoje. E eu tinha ido comprar ração, eu e o Theo fui lá comprar ração para os cachorros, e aí eu abri lá uma reportagem que apareceu para mim e eu fiquei assustada, porque assim, muito parecido com o que aconteceu aqui, gente. Então, isso nunca vai parar, meu Deus. A gente fica preocupado, como eu sempre aconselho, a cuidar dos nossos pequeninos, né? Porque ficar de olho, porque a gente não pode confiar. Aqui morava um casal, eles tinham uma filha, né? E esse casal da igreja, ele era pastor, um homem muito bem domado, um homem que todo mundo gostava, um homem de respeito, sabe? Um pastor que as coisas tinham que ser certas para ele, né? Ele ensinava como agradar a família, como ter uma família unida. Tinha reunião de casais e era um homem que ajudava muita gente com os conselhos dele. E começou a acontecer umas coisas que quando a menina dele tinha 4 anos, ela falava para a mãe dela que a mãe dela perguntava para ela que estava com os dedinhos machucados, por quê? Ela falava porque ela não obedeceu o papai. Quando ela saía, né? Aí ela falou assim, ó, você não fica fazendo isso, ela é muito pequenininha, né? Para você ficar fazendo isso com ela. Não, mas ela tem que me obedecer. Eu sou pai dela e as coisas têm que ser assim, né? Porque hoje eu vejo a criança fazendo pirraça, gritando com os pais, isso é muito feio. Ela falou assim, mas ela não faz isso. Mas quando você sai, ela faz isso comigo, faz pirraça. E aí, aquela menina de 4 anos, gente, desculpa, falando com a mãe que ela tinha que obedecer o pai, porque o pai falou assim que ia cortar os dedinhos dela se não obedecesse. E... desculpa. Calma. 4 aninhos, gente, 4 aninhos. E a mãe dela não conseguia perceber o que estava acontecendo. E ela cresceu. E a menina cresceu assim, sendo dominada assim pelo pai. E como aqui era um sítio onde ele trazia as crianças para brincar, gostava muito de pegar as crianças da igreja, trazer todas para brincarem aqui, fazer festa, né, para as crianças, aquelas festinhas de criança. E ele gostava muito de criança. Ele gostava de trazer. Eu tô falando, né, amor? O tempo todo, né? Os meninos, as meninas, eu vou falar assim, que daí senão o Theo vai ter que cortar muito aqui, porque a gente pode estar falando de... E trazia os meninos e as meninas, tudo pequeno, né? Para brincar. E ninguém maliciava mal dele. Até que um dia, essa menina, quando ela estava com 8 anos, ela disse assim para uma amiguinha dela que ela sofria muito, porque o pai mandava ela fazer umas coisas que ela não gostava. E ela tentou falar para a mãe, mas ela tinha medo, porque o pai falou que ia cortar os dedinhos dela, todos os dedos dela, se ela falasse alguma coisa. Então, o que me encabulou foi a mãe não ter percebido o que estava acontecendo. Eu estou procurando um meio de falar aqui, gente, para não dar problema, né? A gente tem que saber o que está falando aqui. Meu Deus do céu. Ele dominou a menina falando isso para a menina morria de medo de os dedinhos serem
cortados, né? Até que um dia ela pegou, falando para a amiguinha dela, contou o que ele fazia. E a amiguinha disse para ela, ele também já fez isso comigo. E fez a mesma coisa, eu não posso falar para ninguém, mas já que você me contou, eu posso contar para você. Nós não conta para ninguém, não vai ter problema de cortar os nossos dedos, né? Então, naquele momento, né, que elas dialogaram ali, conversaram as duas meninas, só que a outra menina que estava conversando ali, aí tinha uma parente dela perto, e ela começou a prestar atenção na conversa das meninas, ela se interessou, então ela começou a prestar atenção, falou, tem algo errado. Não, mas o pastor não pode ser ele, não pode ser ele. Aí ela precisou chamar a menina, não a filha do pastor, mas a menina, e falar para ela que podia confiar nela, e ela contou o que o pastor fazia com ela e também com a filha dele, que já tinha 8 anos já, tá? Desde os 4 anos que ela já vinha sendo, né? E ela começou a perceber que ali havia algo errado. E ela falou, vamos ver o que está acontecendo. Aí começou a investigação. Por quê? Ela procurou outras mulheres, né, amigas dali, tudo da igreja, as irmãs, para a gente começar a investigar. Porque nós temos que saber o que está acontecendo. E aí elas começou a vigiar. Começou a prestar atenção nele. E aí sim, elas começaram a ver que tinha algo errado, elas mesmas vendo. Ele pegava ali a criança para brincar, dali um pouco ele pegava ali e levava, tornei falar, né, amor? Ia se afastando daqui do sítio, se afastando, e todo mundo acostumado, como ele fosse ali pegar fruta, vamos ali pegar umas mangas, vamos ali pegar umas laranjas, vamos ali, né? Aí, que isso? Uma borboleta. Aí, a criança ia, só que a criança tinha medo, né? Então, elas resolveu armar aí, porque assim, um jeito de pegar no fraga, mas tinha que ter testemunhas. Então, aí já chamou também, chamou uns irmãos da igreja, se reuniram, falou, vamos fazer bem feito, que se nós não puder provar também, como é que nós vamos fazer, né? Então, eles começaram a sondar, fizeram uma festa, e estavam todos os pequeninos, né, vamos falar assim, e aí ele chamou uma dos pequenininhos para ir lá buscar fruta, né, que é o que ele fazia sempre. Ele conseguia dominar a menina ou o menino que ele não ia contar, pelo fato dele fazer esse tipo de ameaça. E aí eles se reuniram e começaram a armar contra ele. E armaram e pegaram, tá? Bem, porque tinha que ter testemunha naquele tempo, né? Não sei se... Porque diz que como tem muitos anos, eu acho que ainda não tinha celular. Às vezes tinha, mas não... Porque eu não fiz a conta certinho, mas há uns 38 anos atrás tínhamos celular. Porque eles armaram para fazer com testemunha, porque não tinha como filmar. Então, porque hoje em dia tem como celular, né? Naquele tempo o celular eu acho que nem filmava. Então aí eles pegaram na hora, ele fazendo ato aí errado, né, com a criança. E nesse momento que eles já pegaram ele, já foi afastando, sabe? E já mandaram chamar as autoridades, e aí ele foi preso em flagrante, né, gente? Foi preso aí de surpresa mesmo, porque ele não imaginava isso. Levaram ele preso e começaram a pegar as crianças da igreja e reunir para saber o que está acontecendo. A filhinha dele falou que era muito sofrido. Ela tinha vontade de pular dentro de um poço, entendeu? Que tinha aqui, porque ela não estava aguentando mais aquilo. Ela não aguentava mais aquilo. E a mãe ficou em estado de choque. Ela não conseguia reagir quando descobriu tudo. Ficou em estado de choque, sabe? Porque para ela, ele era o melhor homem do mundo.
em todas as atitudes, do jeito de tratar ela. Ela só não gostava muito da maneira que ele tratava a menina, mas ela achava assim que era o jeito dele educar a menina. E a menina foi e contou na frente dela o que ele fazia com ela, né? Por isso que ela entrou num estado de choque e não conseguia. É como se ela tivesse a alma tinha saído do corpo e ela ficou ali só um zumbi. Ela ficou muito, muito mal. Então eu creio que ela não sabia disso, porque da maneira que ela ficou, que contaram para nós, né? Ela ficou muito mal. E a irmã dela que ajudava a cuidar da menina. Ele foi preso, né? E ela não aguentava ver aqueles rumores também, porque as pessoas falando, né? Do que havia acontecido, falando o que ele fazia, descobriu o que ele fazia. Essas coisas não era só com a filha dela, fazia. Ele ficava de olho nas crianças da igreja. Sabe o que é ruim isso, gente? É que ele fingia ser um pastor para fazer isso, né? E aí as pessoas às vezes confundem o pastor. Não, gente, conheço pastores abençoados. Tem pastores que me seguem aqui no meu canal. Falam, eu sou pastor, Rose, mas eu gosto do seu trabalho, gosto do trabalho que você faz. Então, são pastores de Deus. Aí vem um trem desse para sujar, sabe, o nome daqueles que... Porque as pessoas ficam desacreditadas. Isso que entristece a gente, não é? A gente fica assim, abalado com isso. Então, ele fingia ser. Ele não era um pastor de verdade. Ele usava o nome de pastor para trazer as crianças até ele e ele cometer esses atos, né? Que desde muito tempo lá atrás, gente. Muito, muito tempo. E continua acontecendo. Como o fato que eu falei que aconteceu agora, que eu fiquei extremamente. É pessoa que tem canal, é pessoa que tem... muito... Olha, gente, esse pastor, aconteceu isso, eles têm muito, muito seguidor. Ele tem canal, tá? Ele é pastor de igreja grande, ele é muito respeitado aqui na plataforma do YouTube e também em outras plataformas. Ele é muito respeitado. E aí a decepção dessas pessoas, aonde ele... Então, quando eu fiquei sabendo hoje, nós foi lá comprar ração, que eu falei pro Theo, olha que coincidência, a gente vai fazer investigação, né? De um caso que aconteceu há muitos anos e acabou de acontecer um agora, recente. E o que aconteceu, gente? Deixa eu terminar aqui, né? A mulher dele, ela deixava mais a menina com a tia, porque ela ficou em choque. E às vezes ela ficava lá, às vezes ela ficava aqui. E a tia dela veio trazer ela pra mãe, né? Porque assim, a mãe não estava indo lá ver ela. E eles estavam preocupados com ela por causa da situação que ela estava. E quando chegou aqui, gente, infelizmente ela acabou provocando o próprio desencarne. Ela não aguentou a pressão de saber de tudo aquilo do marido dela, sobre a filha dela. Ela não teve reação, assim, pelo que a gente ficou sabendo, ela não tinha reação, ela não tinha... Com certeza ela não sabia para ela ficar nessa situação. Mas ela não aguentou. Como ela sabia que a tia estava cuidando dela, né, que a irmã dela estava cuidando da filha dela, ela queria só acabar com toda aquela dor, aquela angústia que ela estava sentindo. Não sei o que aconteceu com ela, assim, dela. E foi com poucos dias. Ela provocou o desencarne. Aqui nessa casa. Aqui já morou outras famílias depois que aconteceu isso. Só que como as famílias que morou aqui, tinham medo, porque diz que parecia um vulto branco aqui dentro dessa casa. Então eles encheram a casa de cruz, inclusive tem até cruz aí ainda, né, amor? De imagens, para ver se espantava, eles falavam assombração, né? Espantava a assombração daqui. Só que não adiantou. Até que abandonou, ninguém mais veio morar aqui. E a gente, já com algum tempo para vir fazer essa investigação, hoje a gente está aqui
Nosso intuito aqui, como eu falo, é ajudar, né? Se o espírito dessa mulher que fez isso, às vezes não estava nem na consciência quando fez isso, né? Estava num desespero total. Se for o espírito dela, ou se for outro espírito, nós vamos ajudar do mesmo jeito, tá bom? Porque nós está aqui é para ajudar o espírito que está aqui sofrendo. Não importa qual o espírito, né? O importante é o espírito aceitar ajuda. Então a gente vai passar o K2 dando presença e a gente já faz o Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário, junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus transforme tudo em bênção, tudo que vocês têm feito por nós, tá? Porque é através de vocês que meus vídeos são recomendados, porque é vocês que recomendam meus vídeos para as pessoas também que precisam muito, como muita gente tem pedido às vezes no comentário, Rose, aquele vídeo que a pessoa fez isso e isso, né? Que provocou o desencarne, eu preciso mandar para uma amiga minha, porque ela precisa disso. Eu acho bonito, né, a pessoa mandar para entender que não é fazendo isso que vai parar o sofrimento, né? A gente sabe disso. Então a gente vai ligar o K2 e a gente vai passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, gente. Esse barulho todo que vocês estão ouvindo não é manifestação. São morcegos. A casa tá no meio do matagal e ela tá cheia. O único lugarzinho que nós arrumou mais tranquilo é aqui, mas eles estão passando aqui, né, amor? Mas é assim, ó, forrado. Forrado. É. Tudo. Tem presença de espírito aqui? Não é, amor? Se tiver... Deu sinal. A gente quer ajudar. Deu sinal, viu? Tem presença de espírito, gente. Vamos pegar o Spirit Box, amor? E já vamos iniciar aqui. E oferecer ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome? Gina. É Gina? Eu entendi certo? Acho que É Gina. é Gina. Gina, gostaria muito de saber se você é a mulher que provocou o próprio desencarne aqui nesse local. Ela mesma. Imaginei que seria por você ter provocado tudo isso. Gina, eu vou fazer umas perguntas para você porque a gente faz uma investigação para entender o que aconteceu. Se você vê que você não pode responder, o que machuca você demais, você pode falar para mim. Você tem toda a liberdade, você é um espírito, tá bom? Vou perguntar para você se você era esposa de um pastor que acabou descobrindo que esse pastor não era pastor, né? Vamos falar assim. E eu quero saber se é você. Eu. É eu. É ela mesmo. Ai, Gina. Sinto muito, viu? Filha? Você quer dizer sua filha? Você deixou uma filha, né? Isso.
E você quer saber dela? É isso? Se ela tá bem? Ó, Gina, que a gente sabe, a sua filha, quem adotou ela foi a sua irmã, tá? Muito bem cuidada. É até onde a gente sabe, depois a gente não sabe, porque isso aqui tem muito tempo, Gina, né? Tá aí com 38 anos, então a gente não sabe o que aconteceu, tá? Mas você ficou preocupada com ela porque você acabou aí provocando o seu desencarne e acabou deixando ela, é isso? Sim. Gina, você foi fraca, né? Porque você não conseguiu lutar contra tudo isso quando você descobriu que seu esposo fazia isso não só com sua filha, mas também, né, com outras meninas. Então, eu sinto muito pelo que você fez, né? Por que você sentiu? O que você pensou? Eu gostaria muito de saber isso. O que você pensou e acabou provocando isso? A voz. Você ouviu uma voz. Então, essa voz foi a mesma coisa ruim que estava no seu marido. E como ele queria fazer uma destruição, ele aproveitou da sua fraqueza. E essa voz dizia para você o quê? Que ia ficar bem se você fizesse isso? A gente sabe que ele é mentiroso. Ele veio para amar, roubar, destruir, acabar com a família. É um trem ruim. Olha, hoje nós estamos aqui, não é por acaso. Eu creio que hoje é o dia que porque você já sofreu tanto aqui. Você sofreu com a decepção do seu marido e também está sofrendo aqui porque você provocou o seu desencarne. Nem no momento que você foi fazer isso, né, da maneira que você fez, né, gente, eu não posso falar a maneira aqui, porque tá dando problema, mas vocês sabem, só dela provocar o desencarne, você já sabe o que quer dizer. Neste momento, nenhum momento na hora que você estava ali ainda fazendo isso não deu um arrependimento em você, de você fazer? Medo. Ah, você sentiu medo. Sentiu medo? Mesmo assim fez? Me enganou. Quem te enganou? Ah, você fala seu marido te enganou? Ódio. Ah, tava com ódio do marido, enganou e ela Que desespero. no desespero, gente, você não sabia como reagir. Diz que ele era um homem muito bom para você, antes de você descobrir tudo isso, mas enquanto você era inocente, ele era um homem bom para você? Ó, eu não percebo. Sim, era um homem bom para ela, mas ele fingia tudo isso para ele ter aquilo que... Eu queria entender, gente, se vocês pudessem deixar no comentário, assim, o que vocês acham quando a pessoa é assim, que quer criança, que é fissurado nos pequenininhos. Eu judio do Theo cortar aí a palavra, né? Fissurado nos pequenininhos, que eles querem os pequenininhos. O que é isso? Será que é um... Olha, eu não sei nem dizer o que.
É que eu fico apavorada, né? Fico apavorada, são inocentes, é indefeso. Desculpa, tá? Eu aqui, assim, de eu comentar aí que a gente tá... Como aconteceu também recente agora, nós estamos bem abalados, né? Não só o seu caso, mas um caso desse aconteceu agora, recente. E a gente está bem abalado com isso. Por isso que eu sempre deixo o recado, né? Não confia, fica vigiando. Não entendi. Ela quer dizer vigia, né? Ah, porque eu falei vigia. É isso, para vigiar. Ó, tá vendo? Gente, o espírito, né? Agora consegue ver. Você nunca desconfiou do seu marido com sua filha. Nunca, nunca, nunca. Eu quero saber de você, assim, se algum dia deu uma desconfiança ou... Você chegou a desconfiar dele? Não. Não. Ela nunca desconfiou. Imaginei, por causa do choque, né? De tudo que você aconteceu. Infelizmente, isso ainda está acontecendo. Olha, a sua filha nunca se pronunciou para você porque dizem que você não gostava da maneira que ele educava a sua filha. Você, é verdade? Você não gostava? Não. Não. Chegou a falar com ele, mas ele falou que ele estava certo, né? Sim. E sim, ela falou. Gina, vamos fazer assim, né, tadinha, já tá sofrendo aqui, né, gente? É que a gente pergunta para entender um pouco, né? Ela era inocente, mas ela, no momento de desespero, eu acho que você não estava com a consciência, não estava em sã consciência, né? Porque não lembrou que tinha que cuidar da sua filha. Não estou te acusando. É nesse momento que eu estou dizendo que ela não estava com a consciência boa e sendo manipulada também por coisa ruim, né? Acaba com tudo que daí, mas não é assim. Você sofre aqui e esse sofrimento seu, né, que era para acabar, não acabou. É tudo mentira, né? Mas o importante hoje, eu vou falar um negócio para você, é você perdoar ele. A gente nem sabe o que aconteceu com ele. Eu sei que é difícil, mas ficar com o coração limpo para que você possa fazer uma passagem suave. Sim. Isso, minha irmã. Você é um espírito bom, né? Eu creio que as manifestações que você fez aqui é tudo para chamar atenção, para te ajudar, para você sair daqui. Então, pede perdão para a gente continuar aqui te ajudando. Amém. Isso, para Deus, né? Para que você possa ser encaminhada, né? Você vai para tratamento, a gente sabe disso, né? Devido ao que ela provocou. E se arrepender de algo que você fez, que você achou que não estava certo. Sim. A gente fica muito feliz, tá bom? E a gente vai deixar para você uma água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir, né, o seu caminho em paz. Posso deixar? A gente vai deixar. Você consegue ver o anjo e a mentora que está ao nosso lado? Está aqui o anjo de luz, a mentora ao nosso lado. E gostaria muito de saber se você está vendo eles. Sim. Então, minha irmã, segue ele. Segue o anjo, segue a mentora, que eles vão encaminhar você. Porque eu e o Theo a gente vem para ajudar, mas eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, Gina. Meus amigos, agora a gente vai fazer o encaminhamento da Gina, né?
E deixando para vocês aqui sobre quando eu contei aqui para vocês, tentei usar as melhores palavras, né? São coisas muito fortes, então tentei achar os meios mais fáceis para que o YouTube não remova meu vídeo, tá bom? E a gente realmente está muito chocado, né? Com o que aconteceu e com o que está acontecendo agora. Muito, muito chocado mesmo. Mas o que nós temos que fazer é isso, ajudar o espírito, que a gente já dá uma aliviada, né? Para que o espírito saia desse local de sofrimento. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Gina, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né, com todo respeito, mentora, nos orientar se a Gina conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.